Fala, gente boa! Bom, eu não poderia deixar de iniciar mais um vídeo mostrando outra velharia, né? Velharia no bom sentido, é claro, né? Bom, o que o que eu mostrarei para vocês agora, tá? Essa foto aqui, ó. Bom, essa foto aqui, ó, ela foi tirada, tá? Pasmem, onde hoje é o Compre Forte, tá? Nesse local, pasmem, era a antiga garagem, antiga sede da Gideon, tá? Isso no final dos anos 70. Essa foto foi tirada por volta de 1978, mais ou menos, tá? Até vou mostrar de novo. Essa foi de certa maneira, uma foto antiga da Rua São Paulo, tá? Mas afinal de contas, o porquê que eu estou mostrando essa foto aqui da antiga garagem da Gideon, o que tem a ver com... que de certa maneira é uma foto antiga da Rua São Paulo, mas aonde que eu estou querendo chegar, né? Vocês estão se perguntando, né? Bom, essa história, na verdade, ela começa lá no século XIX, 1852, para ser mais exato. Inclusive, até vai mais uma outra foto aqui, ó, uma gravura, né? Para vocês terem uma ideia de como que era o navio veleiro no século XIX. Tá? Esse era um modelo de navio veleiro do século XIX, por volta de 1850. E aonde que eu quero chegar mostrando isso aqui, né? Bom, em 17 de março de 1852, saiu de Hamburgo um navio chamado Florentin, navio veleiro, obviamente, um navio como esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Esse navio veleiro, só mais de 4 meses mais tarde, isso já no dia 19 de julho, é que ele acabou chegando no porto de São Francisco. Bom, esse navio, ele trouxe 106 imigrantes. Na verdade, era para que fossem 138 pessoas. Só, infelizmente, dessas 138 pessoas que saíram lá de Hamburgo, 32 acabaram falecendo durante esses 4 meses de viagem. Lá no século XIX, lá por volta de 1850, 51, tá? Na melhor das hipóteses, um navio que saía de Hamburgo, ele levava mais ou menos 2 meses para chegar no porto, em São Francisco. Isso na melhor das hipóteses. Geralmente, era algo ali próximo de 3 meses de viagem. Só que mesmo lá para os padrões lá de 1852, essa viagem foi demorada. Repetindo, foram 4 meses de viagem, tá? Foi uma verdadeira eternidade. Entre essas 106 pessoas que felizmente acabaram chegando sãs e salvas, ou não tão sãs assim, né? Aqui em Joinville, na então colônia Dona Francisco, tinha 3 famílias suíças que hoje são famílias antiquíssimas e tradicionalíssimas. Os Berreton, né? Os Balmer, né? Que é uma família que acabou se radicando no que hoje é o Glória, e os Vogelsanger, família que com certeza todos vocês já ouviram falar, todos vocês já conhecem, né? Só que o foco desse vídeo é os Vogelsanger. Bom, o patriarca da família era o Jacob Vogelsanger. O Jacob, ele acabou imigrando junto com a esposa, que era a Verônica, e 2 filhos. O mais velho tinha 5 anos, que era o Jacob, né? Portanto, ele tinha o mesmo nome que o pai, né? O patriarca dos Vogelsanger, o nome dele era Jacob Johann, ou Jacó João, como vocês queiram, né? E o filho mais velho dele, que tinha 5 anos, que tinha o mesmo nome dele, que era Jacob, e além do Jacob, o outro filho dele, né, do Jacó João, né, era o Mihael, o Miguel, como vocês queiram. Vou chamar de Miguel para facilitar as coisas. O Miguel, ele tinha 4 anos, ele era apenas 1 ano mais velho mais novo que o irmão, né? Bom, eles a princípio, essa família foi uma família que viveu, ou melhor, sobreviveu da prática da agricultura. Só que no caso, um dos filhos do Jacob, né, que era o Johann, ele acabou sobrevivendo
de outra atividade, né? Bom, um dos netos, no caso do Jacó João, né, que era o Johann, né, o Johann Vogelsanger, o que ele fazia? Ele conduzia carroças que transportavam correspondências entre Jaraguá, Hansa, Humboldt, que hoje é Corupá, e Joinville. Então era esse o ganha-pão de um dos netos do Jacó João, né, que era o João, né? O João Vogelsanger, ele distribuía, né, fazia entrega de correspondências através de uma carroça, né? Bom, um dos filhos do João, né, do João Vogelsanger, que era o... Deixa eu fazer uso aqui da minha colinha, né? Só um instante, o Gustavo. Sim, Gustavo. Gustavo Vogelsanger, ele foi estudar, ele foi ser aprendiz de tipógrafo em Curitiba. Só que o Gustavo Vogelsanger, ele percebeu que havia um serviço, né, a ser explorado em Joinville e que já era muito explorado em Curitiba, principalmente na área central de Curitiba, que eram os carros de aluguel. Os carros de aluguel era como antigamente se chamavam os táxis, né? Bom, em 1913, com a ajuda do João Vogelsanger, o Gustavo, ele acabou adquirindo um táxi, um carro de aluguel, como se dizia na época. Esse primeiro ponto de táxi da história de Joinville, ele funcionava praticamente ali bem próximo da esquina do que hoje é a Rua São Paulo. Daí o fato de eu ter mostrado aquela foto ali de 78, esse primeiro ponto de táxi de Joinville funcionava na esquina da Rua São Paulo, com a esquina do que hoje é a Rua Doutor Plácido Gomes, né? Esse primeiro ponto de táxi, né? Nessa época, 1913, existiam 23 automóveis em Joinville, 3 caminhões, uma moto, 1.266 carroças e 65 coches, né? Então era essa frota de meios de locomoção que havia em Joinville lá em 1913, né? Eram 23 automóveis, 3 caminhões, uma moto, 1.266 carroças e 65 coches, né? Bom, na década de 20, já havia uma frota de táxis em Joinville, eram 10 táxis. Bom, além do Gustavo, ele o sócio do Gustavo era um dos irmãos dele, que era até fazendo uso de novo aqui na minha colinha, o Adolfo, né? Então os irmãos Gustavo e Adolfo Vogelsanger foram os primeiros a terem explorado esse serviço de táxi em Joinville, né? Repetindo, esse serviço ele teve início em 1913. Bom, nessa época, décadas de 10 e 20, a Rua São Paulo, pasmem, ela só chegava até o que hoje é a esquina com a Rua Plácido Olímpio de Oliveira. Então, a Rua São Paulo, ela iniciava no que hoje é a Rua Ministro Calógenes e ela terminava no que hoje é a esquina, no que hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira, né? Então, era essa, entre aspas, Rua São Paulo, lá nos anos 10 e 20. Na verdade, era uma picada, não era nem uma rua, né? Bom, foi só nos anos 40 que a Rua São Paulo ela passou a ser propriamente uma rua, ela passou a ser como nós a conhecemos hoje. E nessa época ela também foi calçada, tá? Bom, voltando à família, aos Vogelsanger, né? A partir de 1926, o Gustavo ele passou a tocar esse negócio sozinho, né? Na verdade, no lugar do irmão dele, que era o Adolfo, entrou o João, né, o pai dele, no caso, né, obviamente. Bom, o Gustavo e o João, foram eles que acabaram dando início ao serviço de transporte coletivo em Joinville. Esse serviço ele era de hora em hora, né, cada uma hora havia funcionava esse serviço, como eu disse, ele era de hora em hora, e ele funcionava até as 20 horas. Né? Bom, o primeiro ônibus, vamos dizer assim, era um caminhão com carroceria de madeira
que a princípio pertencia a um padeiro que era conhecido como Sanz. Então o nosso glorioso padeiro, Sanz, né, ele acabou falindo, o negócio dele acabou falindo, a padaria dele acabou falindo, e ele acabou vendendo esse caminhão para o Gustavo Fogelsanger. Então foi esse caminhão, né, que fazia entrega de pães, que acabou sendo, entre aspas, o primeiro ônibus, entre aspas, da história de Joinville. Esse negócio, né, de transporte coletivo, ele foi explorado pela família Fogelsanger até 1936. Os Fogelsanger, eles voltaram a explorar esse negócio a partir de 1945. De 45 até 1964, eles deixaram de explorar o serviço de transporte coletivo em Joinville e ao invés disso, eles passaram a fazer viagens entre Joinville e São Francisco. Com certeza, muitas pessoas, talvez alguns de vocês, os mais antigos, talvez até tenham feito essa viagem, né? No caminhão no ônibus dos Fogelsanger. Uma viagem até São Chico no caminhão, no ônibus dos Fogelsanger, né? Então, resumidamente, foi assim que teve o início, né? Tanto do serviço de táxi quanto do serviço de transporte coletivo, né, e de viagens intermunicipais através da família Fogelsanger, né. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de mais alguma coisa. Bom, seria isso, né. Bom, é isso mesmo. Então, caso alguém tenha mais alguma informação, tanto a respeito da história da Rua São Paulo, quanto da história da família Fogelsanger, do início do transporte coletivo em Joinville, por favor, comente aqui embaixo, né? Como sempre, eu faço aquele mesmo velho e tradicional perdido de sempre. Só não vale me xingar. Vale tudo, como diria Tim Maia, vale tudo, só não vale me xingar, tá? Bom, pessoal, era isso, né? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência de vocês e ter que me aturar mais uma semana, né? Até semana que vem. Um super mega abraço para vocês e, como sempre, fui!